falar hoje sobre o primeiro passo que você precisa dar. Vamos falar sobre interface. Interface é uma coisa que eu vejo na internet que muitos locutores estão adquirindo, juntando uma grana, fazendo esforço danado. E, convenhamos, uma interface de boa qualidade não é barato. Uma interface de média qualidade também não é barato. E uma interface de péssima qualidade também não é tão barato assim o quanto vocês pensam, né? Mas a interface, a gente que trabalha com locução, nós precisamos realmente de uma interface? É necessário que tenhamos uma interface? Eu te respondo, não é necessário que tenhamos uma interface. Eu já tive algumas interfaces, inclusive eu tenho uma até hoje, que eu vou mostrar para vocês agora aí na tela, que é essa interface da M-Audio Fast Track. Eu comprei essa interface, eu nem me lembro quando. Essa interface já deve ter, se não me falha a memória, uns 7 anos que eu devo ter ela. Essa interface eu já vendi para um amigo meu, que vendeu para um outro amigo meu e que eu comprei depois de volta, porque eu queria trabalhar com o Pro Tools, que vem nela, que é o Pro Tools SE. Bacana pra caramba na época. Mas assim, e com o passar dos tempos, eu tive uma outra M-Audio também, que eu acabei queimando porque clipou e eu fui gravar uma voz de violão de um cara aqui da cidade, e na hora que fui plugar o P10 lá, clipou e travou os transistores. A minha cidade é muito pequenininha, aqui não tem, infelizmente aqui nós não temos como arrumar isso, né? E eu não achei assistência técnica na época, acabei me desfazendo da interface. Mas gente, se for para gastar R$1.000, R$1.500, R$1.200, R$1.300, compensa você juntar um dinheirinho a mais e investir num bom computador. Talvez investir num trabalho acústico dentro da sua salinha que você vai gravar, investir, por exemplo, em Sonex, nesse tipo de coisa. A tecnologia hoje, para quem é locutor, você não precisa de muito. Você precisa de um bom computador. Os computadores de hoje, por exemplo, eu fiz um investimento no i5 8ª geração. E eu fiz uma comparação do som do meu i5 com a placa de som nativa dele. Inclusive eu trabalho com vídeos também. E a placa de vídeo nativa dele é sensacional. Não precisa mais do que aquilo, né? Então, você plugando ali na entrada de áudio do seu... da sua placa de som nativa do i5, comparando com a qualidade de som da minha placa USB, não perde absolutamente nada. Não perde absolutamente nada. Então, se você tem um bom computador aí, se você tem uma boa interface, uma boa placa de som USB, faça a comparação do seu computador. Tenta gravar, pega uma mesa de som, liga direto na placa de som do seu computador e faça um teste na gravação do seu computador e depois veja a qualidade de áudio da sua placa. É a mesma coisa, não muda nada, absolutamente nada. Mas então para que serve uma interface? Para quem mexe com música. Se você mexe com jingles aí no seu estúdio, aí tudo bem. É importante que você tenha uma interface. Se você mexe com banda, música, vai gravar uma bateria, um violão, uma guitarra, ótimo, você vai ter que ter uma interface mesmo. Por quê? Porque a interface ela serve para trazer de volta para o teu ouvido tudo aquilo que está entrando no computador. Então o cantor está lá no estúdio, põe um pouquinho mais de reverb. Você vai dar um reverb, ele vai ouvir voltando pela placa, dependendo da placa com um pouco de latência, dependendo da placa sem latência nenhuma, porque agora já existem placas em que os plugins são nativos da placa, não sobrecarrega o computador, não tem latência absolutamente nenhuma, mas as placas um pouco mais antigas dão uma latênciazinha, mas não atrapalha, né? Não compromete. E aí você coloca um pouco de compressor, você faz um corte, então você recebe aquele som de volta no seu ouvido em tempo real. Antigamente você tinha que ter um rack de som, né, com compressor, equalizador, com não sei o que, reverb, tudo plugado, chaveado, cabeado, e aquilo dava chiadeira. Quando dava um problema no som, você tinha que sair procurando se tinha problema no cabo, se oxidou algum plug, era um trabalhão danado. Hoje não tem nada disso, mas isso é bom para quem mexe com música. Para nós que mexemos com locução, você fazer um investimento numa interface, seja ela de qual marca, ou seja ela qual for, é uma grande besteira. Liga direto na tua placa nativa e faz um comparativo de som que você vai ver como é que é. Agora, se você quer fazer um investimento de fato, se você quer um som melhorado, então faça um investimento num microfone USB, que de preferência tenha plug para fone de ouvido. Por quê? Porque se ele tiver um pluguinho para fone de ouvido, geralmente ele já é uma placa de som nele, e ele vai te dar a opção de retorno também, provavelmente com pouca latência, para que você possa trabalhar os próprios plugins nativos do Vegas. Ou seja, você pode fazer um hack de plugins, receber de volta no seu ouvido, gravando em tempo real no Vegas. E eu vou ensinar você como é que você vai fazer isso agora. Vamos lá para o computador. Bom, pessoal,
Primeiro passo que você vai ter que fazer é o seguinte: se você não tiver o ASIO for All instalado aí no seu computador, então por favor vai lá na internet, no Google, busca aí asioforall.org. Você vai entrar no site, você vai procurar aqui a versão em português, clicou, muito levinho, baixou aqui, salvar, instalou, pronto. Depois de instalado, aí sim a gente vai conversar. Entendeu? Se você não tiver o ASIO, provavelmente muitos de vocês que trabalham já com interface têm o ASIO for All instalado. Se você não tiver, instala. Uma vez instalado, depois de instalado, você vem em opções aqui do seu Vegas. E olha que eu trabalho com 13, hein? Você vem em opções, preferências, Audio Device. Provavelmente, quando você abrir essa página aqui do Vegas, em Audio Device, vai estar aqui em Microsoft, vai estar em Windows Classic Wave Driver, enfim, Direct Sound, ou vai estar acusando aí, por exemplo, o seu microfone USB ou a sua placa interface de som. Você vai clicar em ASIO for All. Ele tem que aparecer aqui, uma vez instalado aí no seu computador, ele precisa aparecer aqui. Você vai clicar nele, vai selecionar ele aqui e vem aqui embaixo em Advanced. O meu não está aparecendo porque eu já fiz toda a configuração, então ele não aparece mais aqui para mim. Então, clicou nele, vai abrir aqui no canto esquerdo, provavelmente do seu computador, a plaquinha do ASIO. E aí você vai selecionar a placa nativa do seu computador, do seu PC. Tá bom? Se esse procedimento que eu estiver fazendo aqui não der certo no seu computador é porque ele é muito antigo, aí você vai ter que fazer um investimento, ao invés de comprar uma placa, uma interface, faça um investimento num bom computador, 5, 8ª geração para frente, ou talvez até um pouco menos, você vai ter um computador bom para trabalhar, com a tua própria mesinha de som. E ouvindo em tempo real os plugão aqui colocado no teu ouvido aqui no Vegas. Bom, depois que você selecionou ASIO for All, depois que você veio aqui na plaquinha, pediu para que ela lesse toda o seu som. Se você não souber fazer isso, comenta aí no vídeo que depois eu faço um passo a passo para a gente não perder tempo. Depois do procedimento feito, aplica, ok, e abre uma faixa de áudio aqui para você começar a gravar, ok? Primeiro passo que você vai fazer, você vai clicar aqui em Input Monitoring On, para que você possa clicar em gravar e você já vai estar recebendo aí no seu ouvido, provavelmente você já vai estar se recebendo aí no seu ouvido, o som de retorno da pista já, um pouquinho de reverb, com um pouquinho de latência, Até então não compromete muito. E agora é que vem o segredo, Você vai clicar em ASIO for All, vai selecionar a placa que está aí, a sua interface que está aí, ou a placa de áudio do seu próprio computador. No caso aqui eu vou colocar a linha Input 1, que é a que eu quero selecionar. Já estou então recebendo em meus ouvidos o sinal dessa faixa aqui. Vamos então abrir o volume para monitorar, ok? O que vai acontecer, gente? Como eu estou gravando direto aqui, eu não estou com um sistema de outra pista para poder, enquanto eu estiver mexendo nos plugs, enfim, para vocês verem a equalização. Então você você vai me ouvir, quando eu botar para gravar aqui, você já vai ouvir com os plugs colocados. Então é importante que você não sobrecarregue demais aqui, porque senão ele pode travar. Então os plugs nativos do Vegas que você não quiser usar, você já pode tirar daqui. Esse Noise Gate, por exemplo, eu não gosto muito, ele é fraco no meu ponto de vista. O track equalizador eu gosto de usar em determinados momentos, tá? Porque eu gosto de mandar a voz praticamente só na base da compressão, então eu já apago para me sobrar mais 2 espaços para outros plugs. Esse compressor eu gosto, porque ele deixa o som bem analógico. Então eu chego ele até o número 6 aqui mais ou menos, eu dou uma apertada na saída aqui, seguro um pouco aqui na compressão, no threshold dele, aumento um pouco diminuo o ataque da voz para não ficar com áudio pontudo e dou uma forçada no release dele aqui. É mais ou menos essa configuração que eu uso, E depois, o que eu faço? Eu coloco mais um compressor aqui, que é o V-Comp, que eu gosto de usar. Enfim, mas existem outros compressores aí bem legais, que você pode estar utilizando também. Eu tenho aqui um padrão que eu gosto de usar, que é mais ou menos aqui em 3.7. Na mesa eu deixo o volume extremamente baixo para evitar a entrada de ruídos, porque a minha CPU fica bem embaixo do meu microfone,
Então eu não gosto muito de deixar o volume muito alto para evitarmos então a saída. Então eu vou colocar para gravar agora e vou colocar para vocês o som da minha gravação. Vamos lá? Eu não preciso disso aqui, não. Eu cliquei errado. É aqui que eu quero. Pronto. Bom, agora vocês estão ouvindo o som processado e, inclusive, esse processamento dessa pista eu estou ouvindo em meu ouvido. Tá vindo aqui do meu ouvido, tá bom, pessoal? Estou vendo tudo aqui no meu ouvido. Justamente porque esse computador ele faz o trabalho da sua interface, ou seja, no seu computador tem tudo o que você precisa sem a necessidade de investir numa interface. Até porque a interface, ela... enfim, né, a interface ela vai custar bem caro e vale a pena você investir aí num computador bom, né? Tem outro plugin aqui também que eu gosto de usar, que é o RBass. O RBass é um plugin para graves, sem exagero, né, pessoal? Que aqui você faz se você não tem a manha sobre cortes de frequência, aqui você pode brincar com ele, cortando a frequência, você vai limpando o áudio. Deixa eu ver, eu vou limpar aqui a 81, então eu já limpei a frequência e aqui eu aumento, reponho um grave que precisa, né? Então, tá aí, você tá ouvindo aí agora com o grave, né? Vamos lá. Sem o grave. Oi, som. Alô, só com os compressores. Alô, som com o grave. Alô, som. Aqui eu fiz uma equalização mais ou menos, né? Só para vocês verem. E eu tô recebendo tudo isso no retorno do meu ouvido, ou seja, eu já gravo sentindo essa sonorização no meu ouvido, como se tivesse um rack ou outros equipamentos na minha própria placa nativa do meu computador, sem a precisão de uma interface. Bom, microfone é uma coisa que você vai ter que ter mesmo, né? Então, já que você está pensando em fazer algum investimento numa interface, não faça isso. É a primeira dica que eu te dou. Deixa esse negócio de interface para quem mexe com música. Inclusive, um microfone USB com retorno para fone de ouvido, também dá para você fazer bastante coisa nele. Dá para você fazer de uma forma mais caseira, jingles, músicas, mas dá. Agora, para quem mexe com locução, é de boa, cara. É a melhor coisa do mundo. Porque você vai fazer um investimento menor, porque existem N microfones USBs hoje no mercado de vários preços. Desde as marcas desconhecidas, até as marcas médias e até as marcas tops de linha. Vai do seu poder financeiro. É importante que ele tenha entrada para fone de ouvido, porque se ele tiver entrada para fone de ouvido, significa que você vai receber de volta o que você está ouvindo lá no seu computador, como se fosse uma placa de som. Pronto. E às vezes uma placa de som boa custa R$1.000, R$1.200, R$1.300, R$1.800 com o dólar, o preço que está. E um microfone USB, talvez você encontre por R$300, R$400, até R$500, um ótimo microfone, daí para menos. Bom, para finalizar esse vídeo então, não faça nenhum investimento em interface. É a primeira dica que eu te dou. Você vai testar a entrada nativa de áudio do seu próprio computador, ok? Você pode fazer a gravação por aí que eu garanto. A qualidade vai ser muito bacana e ninguém vai reclamar dela. Agora, se você quiser fazer um investimento, então eu indico que você faça um investimento em um microfone USB que tenha entrada para fone de ouvido. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse assunto. Se você não me segue aqui no YouTube, manda ver. Dá uma clicada aí, dá uma moral pra gente. Falou, valeu!